Gente, eu estou recebendo aqui no meu estúdio o professor de oratória, Jex Xavier, que na verdade é diferente, tinha que trazê-lo novamente. E hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com a vida de muitas pessoas. Como ele sempre disse, é para impactar, vamos impactar de verdade. É a cara dele. Ele veio hoje para conversar com a gente, porque o que a gente percebe? Seja no trabalho, seja numa entrevista de emprego, numa entrevista, até aqui dentro do nosso programa, muitas pessoas perdem oportunidades de mostrar o seu trabalho pela timidez. E aí, como vencer a timidez e como agarrar as oportunidades que muitas vezes elas são... A timidez te mostra que é um bicho-papão e que se você não enfrentá-lo, a timidez vai te enfrentar de uma forma e vai te tirar as oportunidades que a vida lhe oferece. Eu muito preocupada, principalmente levar esse lado positivo para a sua vida, resolvi trazer o professor juntamente com a minha produção para a gente trazer dicas de como você agarrar as oportunidades e não perder. Não é isso, Jex? Feliz Ano Novo! Você também, já estava com saudade, né? Eita, olha, a Lorena disse assim, esse ano de 2022 temos que trazer o Jex. Pois é, já estava com saudade e nada mais pertinente do que falarmos sobre esse tema, já que nesse ano as pessoas precisam desenvolver essa timidez, melhorar, né? Superar essa timidez, na verdade, e melhorar a comunicação, que eu quero dizer, para poder conseguir se superar. Uma das coisas que me chama a atenção, quando você tem a vivência, é mais fácil de você entender o outro. Quando você tem o lado profissional, também é mais fácil de você entender o outro. Mas quando você não tem a vivência, quando você não é profissional, muitas vezes você tira a oportunidade de pessoas que precisam avançar. E isso tem me chamado bastante atenção aqui no meu programa. Pessoas que muitas vezes são extremamente talentosas e que perdem a oportunidade de estar aqui no programa para mostrar seu trabalho. Vanusa, eu queria muito estar no seu programa, mas eu sou muito tímida. Eu tenho muita vergonha. Quando eu começo a falar, eu fico nervosa. Quando eu começo a demonstrar o meu trabalho, eu não me saio bem. E aí, Vanusa, eu tenho medo de prejudicar o meu trabalho por não saber me comunicar por causa da timidez. Olha que conversa interessante. É bem louco. É para isso que a gente tem que fazer a diferenciação do que é o tímido, o introvertido e aquele que tem a fobia social, que é vulgarmente conhecido, mas é a ansiedade social. Porque o tímido, ele tem realmente esse medo do julgamento, ele tem medo de se apresentar, mas muitas vezes ela até apresenta. O introvertido, ele já gosta de ficar sozinho, ele não gosta muito de interagir, assim, ele gosta de ficar no cantinho dele, assistir um filme, ficar sozinho ali naquele canto. Já quem tem a ansiedade social, que é essa fobia social, aí sim, que muitas vezes pode ser o caso desses profissionais que você citou. Não gosta de aparecer, não gosta de interação, não gosta de contato, não gosta de demonstrar quanto sabe, e isso acaba fazendo com que ele perca muitas oportunidades, porque isso já é um transtorno. E esse transtorno ele deve ser cuidado através de um psiquiatra, um psicólogo, até remédios também. Não é só fazer um curso. Muitas vezes o tímido ou o introvertido faz um curso de oratória, por exemplo, e ele até melhora e consegue colocar as técnicas em prática e se superar. Já quem sofre de ansiedade social, às vezes nem um curso resolve, porque ele fica o tempo todo pensando que está fazendo errado, que vai ser julgado o tempo inteiro, que não está fazendo nada bom, ele se cobra demais. Ele sabe muito, porque quando a pessoa ela tem ansiedade social, geralmente ela se dedica muito para estudar, ela é muito focada, mas é como você falou, é um profissional que poderia estar aqui, mas ele fica com medo, o que vão falar de mim? E se na hora eu der um branco? O que vão falar como profissional, dá um branco na hora? Porque vivemos uma época de muito julgamento. Exatamente. Você não pode errar, você não pode dar uma mancada, você tem que se posicionar. Nós trabalhamos aqui na TV com um programa ao vivo. Isso. Algumas coisas, algumas informações, elas estão ali no teleponto, até porque são informações, às vezes, de um cliente, às vezes são informações que há necessidade da gente ter um pouco mais de informação. E existem outras informações que é o estudar do dia a dia e que você, de verdade, está comprometido, mas principalmente consciente do que você vai defender, do que você vai conversar. Então você tem essa liberdade de se comunicar. Mas existem pessoas, como você falou, que eles sabem muito,
Mas quando chegam num branco e para eles colocar um lado profissional em risco, é perder tudo. Exato. Por isso que eles evitam. Porque existem julgamentos, Existem julgamentos. E hoje nas redes sociais, porque o programa é ao vivo e depois vai para as redes sociais. Sim. Então ele vai ficar, meu pai do céu, vão falar o que de mim? Qualquer crítica vai abalá-lo profundamente. Então ele não gosta de ser criticado. Então ele evita esses contatos, ele evita uma entrevista. Olha que interessante. E aí ele sofre muito, sofre até fisicamente, sudorese, taquicardia, diarreia, todos os sintomas possíveis, e sofre com essa ansiedade. Nesse caso, então, antes de acontecer, porque essa ansiedade social, ele só de pensar, eu vou ter que conversar com a Vanusa, uma semana antes ele já começa a sofrer. E aí muitas vezes em cima da hora, ele, não, eu não vou porque de fato ele é uma pessoa que precisa de um tratamento, ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de remédios, como eu falei agora há pouco, porque é algo patológico, é uma coisa que vai além do que ele imagina. Pode ter sido um trauma vivido e que a pessoa levou para o tempo da vida que ela tem, né? Temos 3 objetivos, 3 fatores. Autoritarismo, muitas vezes são os pais. Menino, tu não sabe fazer nada. Você não empresta, tu não sabe fazer nem isso, nem acender o fogão. Tudo. O pai sempre, autoritário, briga, reclama. E negativo. Extremamente negativo. Exatamente. Outro, excesso de carinho também pode transformar uma pessoa. É mesmo. Todo aquele mimo, aquele carinho também pode fazer com que ele se... Até porque o mundo não vai te tratar assim. Exatamente. Então, na primeira crítica, ele, pronto, já muda. A partir da adolescência... Já não vou mais fazer, já não quero mais isso. E o outro fator é o bullying. Muitas vezes a criança, dentro da escola, já começa a sofrer. E aí, por qualquer coisinha, quando ela chega na adolescência, ela fica lembrando desses traumas, como você bem citou. Então, autoritarismo, excesso de carinho e bullying, o fator é ansiedade social, fobia social. Muito bom. Foi bom você ter falado sobre esse assunto, porque às vezes a pessoa insiste. Você é tímido, olha, faça isso, faça aquilo. É muito complicado. Concordei demais em você dizer que nós temos a timidez... A introversão, que são pessoas introvertidas. O introvertido é aquele que gosta de ficar sozinho. Sim. E ele, muitas vezes, ele pode até fazer uma apresentação em público, por exemplo. Mas ele prefere ficar no cantinho dele. E ele, muitas vezes, ele até pode se destacar, mas ele não gosta muito de aparecer. Não é aquela pessoa que vai ser um TikToker da vida, fazer uma brincadeirinha, não. Ele é aquela pessoa que gosta de ficar no cantinho, faz as coisas dele, conversar com um amigo, uma amiga. Já quem tem, de fato, essa fobia social, que é a ansiedade social, aí sim o problema é mais sério, mais grave e precisa realmente de um acompanhamento. Muito bom. Vamos continuar ainda falando sobre esse assunto, trazendo um profissional aqui no programa. É interessante. Né, de saúde, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Isso. E o tímido? Dá para trabalhar melhor? Dá para trabalhar. Existem tímidos que são extremamente competentes. Por exemplo, e também tem profissionais e grandes humoristas até, que são tímidos e nem parece. Se tornaram humoristas pela própria timidez. Exatamente. O Whindersson Nunes, Renata Aragão, dentre outros mais. E grandes personalidades também eram tímidas, como o próprio Albert Einstein, mas muito talentoso. Ou seja, você pode ser tímido, mas pode ter um grande talento. Você gosta de ficar mais reservado, gosta daquela pessoa que aparece muito. Aí você me perguntaria, mas como assim um humorista é tímido? Porque ele ali está num personagem, e ali ele se transforma, ele faz as pessoas sorrirem, mas quando ele sai dali do palco, tira aquela máscara, aí ele é aquela pessoa em si, então ele fica muito interessante. quietinho. Inclusive, existe um apresentador, que eu não vou dizer o nome, tá? Mas que ele me revelou que a gente custa acreditar que isso é real, mas o que você falou é verdade. Que quando ele está no ar, ele tem uma apresentação que você jura que ele não é tímido. Mas quando ele sai do ambiente da apresentação e ele vai, por exemplo, para uma confraternização, ou lá, chamam ele para falar no palco, ele se quebra, porque ele diz que fica muito tímido, muito envergonhado, e ele não se preparou para estar no palco para falar, ou para, por exemplo, fazer uma apresentação. Ele se sente fora do contexto. Então, existem pessoas que se preparam para estar dentro de um estúdio, de uma apresentação, como se fosse um verdadeiro ator? Sim, com toda certeza. Nos meus cursos de oratória, por exemplo, eu recebo muitos jornalistas, que aqui na frente das câmeras, eles se saem muito bem. Mas quando são chamados para uma apresentação, numa faculdade, por exemplo, eles ficam, professor, eu não sei o que eu faço, porque eles vão dizer, como que aquela pessoa fala tão bem ali na frente das câmeras, e na hora que chega
chega aqui no palco, não consegue falar nada. E aí é outra pessoa. Aí parece que falta aquela congruência. E aí é onde tem que ser tratado técnicas, habilidades. Nesse caso, já que a pessoa já fala bem, ela só precisa aprender algumas habilidades, algumas técnicas para controlar melhor a mente, né, para ter um controle mais emocional. Ter o autoconhecimento é muito importante, ter a autorresponsabilidade. Ou seja, ele precisa dizer, opa, eu preciso melhorar meus comportamentos, eu preciso enfrentar esse público e mostrar o meu talento. Jax, como sempre você arrasa e você traz sempre dicas pra gente de livros. Sim. Eu queria que você, que é muito responsável, que é sério, olha gente, o Jax, ele não traz o profissionalismo dele para simplesmente dizer, vou lhe ajudar com tudo. Ele vou lhe ajudar com tudo que é possível e que seja da minha capacidade. Você viu que ele mostrou aqui 3 tipos de situações na vida do ser humano e que cada um cabe para um determinado profissional. O que é fiel ao que você sabe fazer, eu queria que você desse dicas de livros e gostaria que você falasse para quem deseja perder um pouco mais a timidez, como é que eles podem trabalhar esse lado com você? Opa, geralmente as pessoas que buscam os nossos cursos, as mentorias, são aquelas pessoas ou que realmente são tímidas, introvertidas, até quem tem ansiedade social. Então, o que eu sempre recomendo, busque profissionais que possam te ajudar, que já têm experiência. Até porque na minha primeira apresentação, Vanusa, eu fui péssimo. Eu fui realmente uma pessoa... Com quem? Em 1999. E aí eu fiz essa primeira apresentação em público. E aí você Fiquei nervoso, ansioso, passei por todas essas situações. Então eu busquei ajuda. Então isso é muito importante. Então livros que eu trago, por exemplo, eu vou mostrar esse aqui para vocês. Deixa eu segurar para você. Pronto. Esse Seja Inesquecível, ele é incrível. É um livro que vai falar como você pode acabar o medo de falar em público, melhorar sua linguagem corporal, que isso é uma ajuda também para quem é tímido e para você encantar as pessoas em qualquer situação. Outro livro também para quem é tímido, sensacional, é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Gente, esse livro é fantástico. Então anotem aí para que você que está em casa, que é tímido, introvertido ou que sofre de ansiedade, para você dar uma leitura nesse livro aí que você vai aprender bastante. A coragem de ser imperfeito. Como você não pode, é perfeito em exatamente, tudo. como você pode aceitar a sua própria vulnerabilidade, né, diante das situações. Podemos dizer que nessa coragem de ser imperfeito, você senta numa rodada para conversar com os amigos, é aceitar que você não sabe tudo, exatamente, que a opinião do outro necessariamente não tem que ser a sua. Isso também faz parte? Faz parte, saber ouvir, entender que você não tem razão de tudo. Então é muito importante esse livro aí para quem quer melhorar esse problema da timidez. E não precisa só esperar a vivência ou maturidade, não. Você já pode tê-la bem antes, né? Exatamente. E o outro livro é Todos se Comunicam e Poucos se Conectam, de John Maxwell. Para mim é um dos melhores livros na área de comunicação, para quem é tímido, para quem quer se conectar, ter uma conexão melhor com as pessoas. Como é a abordagem desse livro? Ele fala exatamente como você pode melhorar a sua comunicação eficaz através dos seus talentos, mesmo você sendo tímido, introvertido ou que tem um pouco de ansiedade. Mas ele vai mostrar que muito e não consegue passar. Exatamente. Tem gente que sabe muito, não sabe se conectar. Comunicar, todo mundo se comunica, mas tem gente que não sabe chegar ao outro para ter uma sintonia. E é isso que esse livro vai nos mostrar. É muito bom. Todos se comunicam e pouco se conectam. E mais dicas como essa pode ser no meu Instagram, @professorjax, ou através do meu WhatsApp, que eu dou várias dicas. Quando você for conversar com essa pessoa, dependendo da conversa, do tipo de curso que você vai dar, ela pode continuar com você, sim, mas você também acaba indicando ela se você perceber que é um trauma, exatamente, se você perceber que através do curso ela não consegue desenvolver esse lado, sim, mandar para um outro tipo de profissional. Isso é muito legal. É muito importante, porque muitas vezes aprender técnica é uma coisa, agora desenvolver a tua inteligência emocional e diminuir essa ansiedade social, aí sim vai precisar de um outro profissional. Muito bom. Olha, aguarde, quero te ver mais vezes aqui no nosso Bom Dia para a gente ajudar quem está em casa. Vamos fazer esse povo empreendedor crescer mais e mais, desenvolver o seu trabalho. Às vezes você sabe muito, mas só para você. Exatamente. Tem que aprender a passar, e né? aproveitar que esse ano de 2022 é um ano que você deve investir muito em você, no teu desenvolvimento pessoal, profissional, para se destacar, gente. E a comunicação é algo fundamental, porque ela é o X da questão. Muito e não bom. Basta apenas falar, é preciso impactar. E eu gostei muito dessa conversa, porque às vezes tem gente que tem esse ar de autoconfiança. Sim. É outro problema que a pessoa tem que, às vezes, diminuir. Pauta para uma próxima entrevista. Para poder crescer mais, vai ser legal. Muito obrigada, Jackson. Eu que agradeço mais uma vez. Quem quiser visitar tuas redes, como é que faz? @professor Jackson no WhatsApp 86988195175. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Estar com você nesse ano de 2022. Vamos juntos.